Um bom dia para todo mundo. Hoje é 3 de dezembro de 2025. Agora é 7h22 da manhã. Então Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Estou iniciando a live. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Marcos, bom dia. Deus abençoe. Então nós vamos fazer o primeiro selos, né? Eu já marquei a página aqui que eu estou. Primeiro selos. E eu vou esperar um pouquinho para as pessoas estar chegando. E aí a gente vai dar início. Vou começar a fazer uma oração, faço com corinho, coisa rápida. Não vou prolongar em oração para ter mais espaço para dedicar a palavra de Deus, tá? Então, uma oração bem rápida. Não é demorada, não. Então, bom dia para todo mundo. Entrou Uzerva 3H4. Eu acho que é Nilda, né? Deixa eu ver aqui, tá na vista da gente, não vai ver não. Eu acho que é Lita Pontes. Entrou. Tô acostumado com o TikTok do outro lado. Então 7h24, aí deixa eu anotar aqui, se eu não esqueço. 7h24, comecei 7h22, né? Deixa eu só colocar aqui, que aí 22. Lore, bom dia. Emanuel Bispo, bom dia. Deus abençoe, Emanuel. É o filho do Chiquinho Emanuel, né? Então vamos lá, eu vou iniciar então, já de uma vez. Não vou prolongar não, já chegou mais gente também. Fernanda, bom dia também, Fernanda. Então eu sempre gosto de cantar um corinho primeiro, tá? É coisa rápida. E depois eu começo a leitura da palavra de Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por essa manhã que está iniciando, por esse dia chuvoso. Está muito abafado e nós precisamos da chuva. Também quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor traz revelação da Tua palavra. Que cada pessoa que vai entrar, ou cada pessoa que vai escutar a Tua palavra, que a Tua palavra possa trazer conhecimento das suas coisas, das coisas de Deus, que essa pessoa não saia daqui desentendida. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu já falei, né? Primeiro selo que eu estou lendo. O Francisco das Gezim José Marcos Moraes. Outros nomes eu não falei porque eu não vi, né? Então eu estou nessa página aqui. Deixa eu ver a página que eu estou. A página estava aqui, né? Ah, é aqui, ó. Vem, Branca. Sobe, Branca. Vem logo. A Branca. A Branca está participando da live. Pronto. Então vamos. Nós estamos na página 33. Eu vou dar início então. Página 33 do primeiro censo. Aí está você. Esta é a palavra do Senhor. Ele prometeu isso. Isto deve vir. E agora, se você observar como isto acontece,
É lindo como Deus o fez. A noiva vai com o noivo. E então, depois o ímpio é queimado com fogo foras. E depois do mundo ser purificado, produz a si mesmo. Tudo tem que passar por aquilo. Tem que passar através de um estado de purificação. Então o Senhor Deus prometeu para a sua noiva um arrebatamento. Porém, quem não for a noiva do Senhor, quem não tiver feito os mandamentos do Senhor, acatado as coisas de Deus, ele vai ser queimado. Depois do ímpio ser queimado, a terra vai ser purificada. E romperão vulcões naquele grande último tempo. E o mundo explodirá e vomitará, e assim por diante. E todas as fossas negras de pecado, e tudo que está sobre a terra será produzido a nada. Tudo que impedirá a terra de ficar purificada vai ser destruído e vai se tornar nada. Isso queimará com um calor tão forte que isso será como aquele alvejante que manda a cor de cada tinta de volta para a sua criação original. Assim será tão ardente e o fogo de Deus que transformará toda coisa imunda de volta à sua condição original. Novamente, quando Satanás e todo o pecado e tudo mais, então ela brotará tão linda quanto ela foi no jardim do Éden. Então Deus prometeu restaurar tudo para os filhos de Deus viver aqui na terra. Então, antes de os filhos viver na terra, ele tem que queimar tudo, limpar tudo, purificar tudo, restaurar tudo e restaurar também o jardim do Éden. Isto é correto. Aquela grande hora está bem à nossa frente. Durante o período da tribulação, aqui está o que eu quero que vocês observem. Agora, uma coisinha que deixará cair aqui. Durante esse período de tribulação, depois que a noiva tiver sido chamada e a igreja passado pelo período da tribulação, eu quero que vocês entendam uma coisa. Chegou pessoas aí, não sei se assistem os meus vídeos. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Aqui está falando da noiva e da igreja. Eu quero que vocês entendam a diferença da noiva e a diferença da igreja. A noiva vai ser a que vai ser arrebatada, a que vai casar com Cristo, a toda separada. A igreja é aquela igreja, aquelas pessoas nécias, que vai passar pela tribulação. Então eu quero deixar bem claro aí quem está assistindo, que possa estar entendendo. Você tem que querer ser a noiva. Você não tem que querer nem ser a igreja. A noiva do Senhor. A igreja noiva do Senhor. Porque vai ter a igreja nécia, que não é a prudente, que vai passar, que não prudente vai passar pela tribulação. E os 140 são chamados pelas suas testemunhas. De Apocalipse 11. Agora veja,
Eles profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Os 144 mil israelitas. Agora, sabemos que esse calendário romano nós temos 28 dias, e às vezes 30 e 31, mas novamente o calendário tem 30 dias e distribuindo por 30, e veja o que você tem. 3 anos e meio, exatamente, na mosca. Esta é a hora. Este é o tempo destinado para que a mensagem messiânica seja pregada a Israel. Então, esses 145 mil que vai vir profetizando por 1260 dias, eles vão vir vestidos com sacos, panos de saco, e vão profetizar para os israelitas, como foi lá atrás. Quando ele retorna, e se faz conhecido em um símbolo, pois quando ele vier, quando José foi levado ao deserto e rejeitado por seus irmãos, por ser um homem espiritual, ele podia ver visões e interpretar sonhos. E quando ele o fez, ele foi elevado para fora e foi vendido por quase 30 peças de prata. Ele tipificou exatamente a Cristo, porque era o mesmo Espírito de Cristo nele. Observe o que aconteceu. Então, e observe que quando ele fez isto, foi colocado em uma prisão. E um homem foi salvo, e o outro se perdeu. Exatamente como Jesus, quando ele estava preso na cruz. Um ladrão foi salvo, e o outro se perdeu. Exatamente. Foi jogado na sepultura como morto, e foi levantado, e se assentou à destra de Faraó. Pois ninguém podia ver Faraó sem primeiro ver José. Jesus está à destra de Deus, e ninguém pode vir ao Pai, a não ser através do Filho de Deus, Senhor Jesus. Isto é correto. Amém? Observe todas as vezes que José saía, quando José saía daquela destra, daquele trono, observe, a glória, estava José assentado à destra de Faraó. E quando José levantava para deixar aquele trono, a trombeta soava. Dobre seus joelhos. Todos, José está vindo. Quando aquele cordeiro deixar o trono no além, seus dias de rendição, quando ele deixar o trono, ali em cima e tomar aquele livro da redenção, e sair andando, todo aquele joelho se dobrará. Ali está ele, observe. E quando José é rejeitado por seus irmãos, ele foi dada uma esposa gentia. Potifar lhe deu. Ou melhor, Faraó deu a ele uma esposa gentia. E ele teve filhos, meio gentios e meio judeus. Foi um grande símbolo quando Jacó os abençoou.
Efraim deu um lado, Efraim de um lado, Manassés de outro. Ele cruzou suas mãos e deu ao filho mais novo a bênção. E os 2 filhos foram adicionados às 12 tribos, que eram apenas 10 naquele tempo. E ele lhes abençoou em Jacó e José, seu filho profeta. Ali de pé diz: Pai, tu errastes, disse, tu colocaste tua mão direita, abençoando o filho mais jovem, sendo que era para ser o mais velho. Pela tradição era para ser o mais velho. Mas Deus que trabalhou nisso. Jacó vai falar, mas se Deus trocou minha mão, assim é. Porque Jacó já não enxergava mais, já estava de idade. Ele disse: eu sei que minhas mãos se cruzaram, mas Deus a cruzou. Por quê? Israel, tendo os direitos de ser uma noiva, rejeitou e vendeu sua primogenitura e saiu do filho mais velho. Israel para o menor, gentil, e as bênçãos passaram dali, através da cruz, para os gentios. Então, através da cruz que Deus morreu, passou a bênção para nós, gentios. Se não fosse pela cruz do Calvário, se Deus não tivesse sido morto por nós estávamos perdidos. Mas observe, após aquilo, veja, através daquilo, quando todos, ele tomou sua noiva. Mas quando aqueles rapazes desceram para comprar alimento, esse é o quadro tão bonito. Eu estou fora do selo, mas eu simplesmente tenho que dizer isto. Veja, porque você entenderá melhor o quadro. Eu creio, observe. Agora, quando eles desceram para comprar alimento, vocês sabem, José os reconheceu imediatamente. E José era o filho da propriedade. Não importa onde ele fosse, sempre prosperava. Então, olha para você ver como que José era tão abençoado. José tinha visões. José era o filho predileto do pai. Onde ele estivesse, ele prosperava. Até na prisão ele prosperou. Então as pessoas não entendem. Quando você é um filho de Deus, que você dedica a sua vida a Deus de verdade, tudo que você fazer, você é abençoado. Você pode fazer qualquer tipo de trabalho, não importa. Você é abençoado. Porque você é o filho da promessa. Vocês esperaram até que ele venha à terra novamente. Espere até nosso José voltar. Vem, o deserto florescerá como uma rosa. Até no deserto José fazia ter rosas, jardim. Isso tipifica Jesus Cristo. E o Filho da Justiça levará com cura em suas asas. Que coisa! Todos aqueles cactos ao retorno do Arizona e transformação em lindas árvores, ali serão lindos. Observe, aqui, vem ele e ele faz uma brincadeira com eles, ali. E ele se coloca de pé e diz: está meu pai ainda? Está vivo? Vem. Ele queria saber se o pai, aquele rapaz, estava vivo.
Ele disse, sim, ele sabia que era irmão deles, mas vocês observou quando ele estava prestes a se revelar a seus irmãos? José estava prestes a revelar aos seus irmãos. Ele encontrou o pequeno Benjamim, que havia nascido depois que ele havia partido, o qual representa aqueles judeus, esses 140 mil que estão se reunindo bem ali. Agora, esse que ele partiu. E quando ele retornou, ele disse, ele olhou para Benjamim, seu coração estava quase partindo. Recorde, eles não sabiam que ele podia falar hebraico. Ele estava usando um intérprete. Ele agia como se fosse um egípcio. Vejam, e então quando ele deu a conhecer, ele queria ser conhecido. Ele continuou olhando para o pequeno Benjamim. E recordem, ele dispensou sua esposa. Ela estava no palácio quando ele se deu a conhecer a seus irmãos. E a noiva gentia e a esposa, depois de Jesus ter sido rejeitado pelo seu próprio povo, ele tem tomado uma noiva gentia. Tá vendo? Então você tem que querer ser noiva. E tirará daqui ao palácio, a casa do seu pai, na glória, para a ceia das bodas, e regressará de mansinho para se dar a conhecer a seus irmãos, aos 140 mil desta vez. Aí está ele de pé. Recorde, olhe como os símbolos são perfeitos. E quando ele voltou para onde estava, ele olhou para baixo para eles. E ele disse, começou a olhar. Eles começaram a conversar. Eles disseram agora, Rubem, sabemos por que estamos nisso agora. Veja, porque você sabe o que nós fizemos? Nós colocamos esse rapaz naquela situação. Agora nós não deveríamos ter vendido nosso irmão. Aquele era o irmão deles, ali de pé. Aquele príncipe poderoso, e eles não sabiam disto. Esta é a razão pela qual Israel não pode entendê-lo. Hoje, ainda não é hora para saber disso. Então, eles pensaram que não podiam entender hebraico, mas eles estavam ouvindo bem ali. Eles disseram, agora, por isso estamos aqui. E José, quando ele olhou para eles, ele não podia suportar mais. Agora recorde, sua esposa, filhos, estavam no palácio. Naquela hora, os santos estarão fora de sua presença. E ele disse, eu sou José, vosso irmão. Ele correu e agarrou o pequeno Benjamim, lançou-se em seu pescoço e começou a chorar. Vem! Ele se deu a conhecer a seus irmãos. Então eles disseram, agora sabemos o que virá, pois nós o vendemos. Fomos nós quem o vendemos. Fomos nós que tentamos matá-lo. Agora sabemos que ele nos matará. Ele disse,
Não se perturbem consigo mesmo. Vocês apenas fizeram isso para preservar a vida. Foi para isso que Deus me enviou para cá. E quando ele se fez conhecido, a Bíblia diz como passamos por isso. Quando ele se fizer conhecido, aqueles 144 ali, o pequeno Benjamim de hoje, e os remanescentes daqueles judeus deixados ali, quando ele se fizer conhecido, eles dirão: onde obtiveste essa cicatriz? O que elas estão fazendo em tuas mãos? Ele dirá: eu os tive naquela casa de meus amigos. Vem, então eles entenderão que eles mataram o Messias. Mas o que ele dirá? O mesmo que José disse: vocês fizeram isso para salvar vidas. Então, salvar vidas, não se perturbem em si mesmo, porque os gentios não teriam sido trazidos para dentro se os judeus não tivessem os olhos vedados. Então, eles salvou a vida da igreja através das coisas que eles fizeram. Então, aí está você. Essa é a razão hoje pela qual eles não podem compreender isso. Não é a noiva. Assim como não poderíamos compreender essas coisas até que o tempo viesse para isto ser entendido. Quero que vocês entendam que agora que é a hora de você entender as coisas de Deus. No tempo mais para trás não era para ser entendido. Mas agora é tempo de ser entendido. As coisas de Deus. Que coisa! 7 trovões de relação. Passa. Ele mostra a noiva. Como se preparar para a grande fé da transdalação. Agora, vamos nos apressar, porque nós ainda temos 15 ou 20 minutos. Agora, o que significa esse cavalo branco? Deixe-me ler. Estava tão distante. Me desculpem por ter saído do meu assunto, mas eu lerei os 2 versículos novamente. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Agora nós passaremos por o segundo verso. Um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele não tinha até então. Então o cavalo branco foi-lhe dada uma coroa, só que ele não tinha então. E assim, e saiu vitorioso e para vencer. Então ele saiu vitorioso para vencer. Isso é tudo. Esse é o selo. Agora vamos encontrar os símbolos. Nós descobrimos que significa o trovão. Isso é perfeito. Sabemos disso. Veja, o trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. Agora, o que significa o cavalo branco? Agora, é aqui onde entra a revelação.
Eu simplesmente estou tão certo disso como estou aqui, de pé, sabendo que isto é a palavra de Deus. Eu li todos os livros que pude encontrar a respeito disso. E a última vez que estava, tentei entrar nisso. Bom dia, Luciano. Deus abençoe. Apenas ensinando, há cerca de 30 anos atrás, eu tornei o livro. Ninguém havia me dito que os adventistas tinham mais luz a respeito da segunda vinda de Cristo do que qualquer outra pessoa das demais. Então eu tomei alguns de seus bons livros para lê-los. Eu apanhei o livro de Smith sobre Daniel, de Revelação. E ele disse que esse cavalo branco, que seguiu por ser branco, eles simbolizava um conquistador. Então o símbolo que está em Apocalipse, do selo, além de ter o primeiro selo, ele está em símbolo. O nosso profeta está revelando o símbolo aqui. Então preste atenção. O cavalo branco que seguiu por ser branco, ele simbolizava um conquistador. Então o cavalo branco, o símbolo dele era um conquistador, para conquistar. E nesta conquista, muitos de vocês, irmãos, adventistas aqui, conhecem o livro. E muitos outros de vocês também já o leram. E ali outros 2 e 3 eu li e eu não pude. Há mais 2 livros que li. Os 2 homens concordavam que aquilo estava correto. O irmão Branham bate no púlpito 5 vezes. Eram ótimos ensinadores, supostos a serem os membros com melhor luz. Então eu pensei, bem, se eu não sei, eu apenas direi o que eles disseram. Tentarei ensinar isso desta maneira. E eles me deram uma inspiração muito boa nisso. O que isso realmente significa? E eles disseram, agora, aqui está um cavalo branco. E um cavalo branco é um poder. Um cavalo de batalha. E diziam, o homem que se assenta sobre o cavalo branco era o Espírito Santo, que seguiu diante na primitiva e conquistou. Aquela era para o reino de Deus. Ele tinha um arco em sua mão, cujo significado era como um cupido. Ele atirava flechas de amor nos corações das pessoas, o amor de Deus, e ele conquistava. Então o primeiro arco era esse, é o conquistador, um homem no cavalo branco. Agora aquilo soou muito bom, mas não é a verdade. Então presta atenção. Parecia ser maravilhoso, parecia ser a revelação, mas só que não é a verdade. Segura aí para você entender. Até então parecia que era verdade. Não, Senhor, sim não. Era branco significa justiça. Mas nós sabemos disso. O branco significa justiça. Os ensinadores ensinaram isso. Que isso era o Espírito Santo, conquistando a primeira era. Mas a minha revelação disso, através do Espírito Santo, não é dessa maneira.
Então eles interpretavam desse jeito. Mas ele vai dar interpretação aqui agora. Minha revelação através do Espírito Santo é Cristo é o Espírito Santo. São as mesmíssimas pessoas, apenas em forma diferente. Então aqui está Cristo, o Cordeiro. Sabemos que ele era um Cordeiro. Ele está aqui de pé, com os livros em sua mão. E ali vai o cavalo do cavalo branco. Vejam. Então ele não era o Espírito Santo. Agora, aquele é um dos mistérios dos últimos dias. Como Cristo pode ser 3 pessoas em uma? Não são 3 pessoas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo 3 deuses, como os trinitários tentam nos dizer que são. São três manifestações da mesma pessoa. Então o Senhor Jesus Cristo vem como Pai, vem como Filho e vem como Espírito Santo, mas sendo uma pessoa só. Cuidado para você não se perder e colocar Deus em 3 pessoas. São atributos do Senhor. Ou você pode chamar isso de 3 ofícios, se você está falando a ministro. Você não usaria ofício, porque, correto? Eu acabei de lembrar que está sendo gravado. Então eu lhe direi, porque Cristo não poderia dizer: orai ao meu ofício, e ele vos enviará outro ofício. Nós sabemos disso. Mas se você deseja isso, são 3 atributos do mesmo Deus. Não são 3 deuses, que fique bem claro. Não são 3 deuses, são um Deus só, com 3 atributos. 3 atributos do mesmo Deus. Vem? Então, como poderia Cristo estar ali, fora o cavalo branco, conquistando? E está aqui de pé, com o livro em sua mão. Não é isso? Não é Cristo? Observe agora, o Espírito Santo na revelação. Cristo é o Espírito Santo. É Cristo em outra forma, isto é correto. Observe, foi um cordeiro que abriu os livros. Nesse momento, Cristo era um cordeiro. É Cristo. E desde então, Cristo não é visto mais, mas ele é visto no livro de Apocalipse, capítulo 19, vindo sobre um cavalo branco. Se você quiser ler isso, vamos abrir Apocalipse 19, 11. 6, vamos ler isso rapidamente agora. Enquanto estamos, se temos tempo suficiente, eu espero então, isso ficará um pouquinho melhor para nós. 19, 11, começando no versículo 11. E leremos adiante, incluindo o 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Então João olhou e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Quem que estava ali? O Senhor Jesus montado no cavalo branco. Não na terra, no céu. Vem. O que estava sentado sobre? Ele chamava-se fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vocês lembram lá que nós falamos sobre a justiça?
Deus vai julgar com justiça. E seus olhos eram chamas de fogo. E sobre sua cabeça havia muitos diademas, aspectos de diadema. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Só Deus sabia. Eu gostaria de poder parar nisso, só um minuto. O irmão Brana bate no púlpito e faz palmas. Oh, que coisa! Eu tenho uma boa noção. Porém, talvez eu pudesse, se vocês, congregação, prossigam. Veja, ninguém o conhece. Você sabia que o nome Jeová não está correto? Porque um sabe, doutor Weiler, você sabe que isso é verdade? Os tradutores nunca puderam traduzi-lo. É soletrado J-U-H-V. J-V-H-U. Quero dizer, não é Jeová. Eles não puderam tocar nele. Eles não sabem o que é. O chamam de Jeová, mas esse não é o seu nome. Eles não conseguiam traduzir e colocar Jeová, mas não era o nome dele. Veja, cada vez que uma vitória é ganha ou algo acontece, o nome é mudado. Veja nos dias de Abraão. Primeiro ele era Abrão e nunca pode ter aquele bebê até que seu nome fosse mudado para Abraão. Foi mudado com 2 ão. E Sara para Sarai. Não tinha nada de Sarai para Sara. Nada a não ser um ventre morto até que seu nome fosse mudado para Sara. Quando Deus veio fazer a promessa para Abraão, ele já era idoso. E Deus fez a promessa que ele ia ter um filho, Isaac. Então Deus teve que mudar o nome dele, porque o corpo dele já estava morto e ele não ia conseguir ter filho. Então Deus mudou de Abraão para Abraão, com 2 A aqui. Eu não sei soletrar não, mas foi mudado. E de Sara, de Sarai para Sara. Mudou 2 nomes. Jacó significa suplantador, enganador. Jacó, quando nasceu, era o maior trapaceiro, ele enganava as pessoas. Enganava o seu irmão, por exemplo, né? Isso é o que ele foi. Ele colocou uma pele de ovelha sobre si mesmo e enganou seu pai, profeta, para tomar a primogenitura. Ele colocou varas de lálamo na água e as sapicou e manchava as vacas quando estavam prenhas com suas crias para o gado, e as ovelhas saíram picadas. Nada menos que um enganador. Mas uma noite ele se deparou com algo bastante real, e ele sabia aquilo. Era real. Ele permaneceu como ele e o segurou até vencer. E seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Israel significa um príncipe com poder diante de Deus. Então, quando o anjo do Senhor foi lá abençoar ele lutou com o anjo. E aí ele foi mudado o nome dele de Jacó, que era enganador, para Israel.
que significa príncipe, poder, que tem o poder diante de Deus. Isso é correto, a congregação diz amém. Cada vencedor foi mudado seu nome. Simão era pescador, mas quando sua fé se susteve, e viu aquela era Jesus. Quando ele lhe disse que ele era o Messias, ele disse o seu nome. E qual era o nome de seu pai? Ele venceu, o seu nome foi mudado de Simão para Pedro. Tá vendo que Deus muda o nome da pessoa? Desses homens de Deus? Saulo. Bom nome. Saulo foi um rei. Certa vez. Um Israel. Mas Saulo não encaixava como apóstolo. Poderia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. Então Jesus mudou seu nome para o quê? De Saulo para Paulo. Eu tenho que olhar a hora aqui, hein, gente. 8:08. Então vocês estão entendendo que Deus muda o nome. E esse nome pecaminoso que nós temos aqui também é outro nome lá. Satanás acha que é o nosso nome, mas não é não. Na hora que ele for condenar nós, falar, esse aí é pecador, esse aí está condenado. Aí Deus vai falar com ele, cadê o nome dele? Está escrito de onde? Aí você que já passou pelo sangue, já foi batizado no nome do Senhor Jesus, esse nome seu pecaminoso não existe mais não. Satanás não vai achar seu nome lá não. Mas você tem que passar pelas águas e ser batizado no nome do Senhor Jesus. Se você não mudar seu batismo, ficar com esse batismo seu errado aí, ó, pecaminoso, o inimigo vai ter muita coisa para falar sua lá. Mas agora, se você passar pelo sangue, aceitar Jesus como seu Salvador, ser batizado no nome do Senhor Jesus, seu nome também vai ser mudado. Então presta atenção, estou lendo para você entender na entrelinha o que nós estamos falando. Deus vai mudar seu nome, Satanás não vai achar seu nome lá não. Veja os filhos do trovão, e assim por diante. E Jesus, sua noiva na terra, era redentor. Jesus, quando ele estava na terra, ele era redentor. Isto é verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno, e os venceu, e subiu ao altar, ele recebeu um novo nome. Tá vendo? Até Jesus recebeu um novo nome. Quando ele conquistou, subiu ao alto. Esta é a razão pela qual eles gritam na maneira que fazem. Então, obtém nada. Isso era revelado nos trovões. Vem, observe. O mistério, ele estava vindo, cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem disso? Tem que haver algo. Observe, ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Agora observe, ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o cordeiro. E o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. Observem. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e as regerá com uma vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa
ao largar do vinho, do furor e da ira de Deus, da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí veio o Messias, aí está ele. Não aquele sujeito naquele cavalo. Aqui atrás, observe a diferença. Aqui ele se coloca como livro em sua mão. Aqui a obra redentora está. Ele não tomou o seu lugar ainda. Então, não foi Cristo que saiu. O Espírito Santo. Não discordando com aqueles grandes homens. Não, Senhor, eu não faço isso. Eu não gostaria de fazer isso. Mas essa é a minha revelação disto. Vem? Deixa eu ver se dá para me ler mais uma, hein? Não vai dar, não. Vou deixar para lá. Vou deixar para lá 8:13. Vou deixar para lá, então. Vai estar aqui agora. Então eu vou estar parando aqui nessa página 40. Que possa estar dando entendimento para vocês aí. Que vocês possam estar entendendo que sempre Deus muda o nome dos seus filhos. E você tem que mudar esse nome, seu pecaminoso da carne aí que você veio do seu pai e da sua mãe. Ser batizado no Senhor e ganhar o nome de Cristo aqui na terra, de Jesus. Que você vai ser um Jesus aqui na terra. Que você possa entender isso. Quando a pessoa te perguntar, você fala assim: eu sou cristão. Eu fui batizado, eu recebi o nome dele, eu represento ele aqui na terra. Sou Cristo aqui na terra. Deus vai usar as pessoas aqui na terra, mas ela vai usar você aí do outro lado, se você render a ele. Quando você estiver andando aí sobre a terra, fazendo seus trabalhos aí, ó. Eu faço de motoqueiro. Quando eu tô na minha motinha, é o Toninho na motinha. Mas ali Deus está comigo ali, ó. Se eu puder abençoar uma pessoa, orar para uma pessoa, para ela ser curada, para expulsar um demônio, Deus vai usar uma pessoa ali, ó. Humilde ali, ó. E essa pessoa pode ser você. Basta você receber o nome do Senhor Jesus. Você é representante dele aqui na terra. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam estar entendendo. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar. Vou mostrar para vocês aqui essa gatinha aqui. É folgada, gente. Olha para vocês verem. Vai dar tempo de terminar rapidinho, né? Posso tomar muito tempo, não. Vamos vir rapidinho só. Olha aqui, você vê como é que ela fica comigo, gente. Aqui. Olha aqui. Olha se tem base um negócio desse aqui. Essa aqui é a branca. O folgado do manda-chuva tá lá, ó. O manda-chuva lá, ó. Ó. Quando ele não quer deixar ela vir aqui, ele faz isso. Deixa eu encerrar lá no Instagram rapidinho, senão passa o horário lá e eu tô enrolado. Então vocês estão vendo aí, né? Aqui tá minha gatinha comigo. Esse telefone vai cair não, gente? Pera aí, deixa eu fazer isso. Então deixa eu mostrar aqui no Instagram rapidinho. Vou encerrar no Instagram, tá? A branca comigo aqui pra vocês verem também. A branca como é que fica comigo, ó. A branca como é que fica comigo, ó. Ela é folgada demais. Moacir Gordini entrou. Mas eu vou encerrar agora. Então, bom dia pra